Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero lhes apresentar aqui o meu mais novo livro, tá bom? Este aqui, vocês estão vendo aí, ó, Quando a Trombeta Soar. É um livro dispensacionalista, ou seja, de autoria de teólogos que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tá bom? Então eu vou fazer, de uma certa forma, uma propaganda deste livro, e embora eu seja um pós-tribulacionista, mas eu quero dizer para os senhores que esse livro ele é ótimo. Eu comecei a ler ele agora, já li um capítulo dele, inclusive fiz um vídeo refutando o ponto de vista do autor do determinado capítulo, tá bom? E eu recomendo este livro para todos, para pré e para pós, principalmente para os pós-tribulacionistas. Aqui no Brasil não são muitos os pós-tribulacionistas, se conta a dedo. Veja bem, quando eu falo pós-tribulacionistas, para mim, o que é que caracteriza um pós-tribulacionista? O que caracteriza um pós-tribulacionista não é simplesmente ele acreditar que a igreja passará pela grande tribulação. O que caracteriza um pós-tribulacionista é ele acreditar no reino milenial de Cristo, aqui na Terra, literalmente, por 1000 anos. Ou seja, o verdadeiro pós-tribulacionista tem que ser também pré-milenista. Eu faço essa observação porque eu vejo alguns irmãos na internet, pastores mesmo, né? Levando o título de pós-tribulacionistas, aí vão para um debate com um pré-tribulacionista, e todo pré-tribulacionista ele é pré-milenista. Aí vai o irmão debater com um pré-milenista, sendo que ele acredita sim que a igreja passará pela grande tribulação, no entanto, ele é um amilenista. Ele não crê que Cristo vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Então, um debate desse, a meu ver, não vale. Ele é desigual. O debate se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação tem que ser efetuado entre pessoas, entre cristãos, entre teólogos, que ambos os lados creem no pré-milenismo. Repito, tem que ser feito debate entre as partes que creem que Cristo voltará e reinará 1000 anos aqui na Terra. Então, o ponto de divergência qual é entre os pré-milenistas? É exatamente se a igreja vai ou não passar pelo arrebatamento, é exatamente se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Então, um debate para ele ser realmente balanceado, saudável e válido, se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, tem que ser feito por dois pré-milenistas. Ok? Então, quando eu digo que eu sou pós-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, sou pré-milenista. Ok, meu irmão? Sou pós-tribulacionista e pré-milenista. Creio que Cristo vai reinar 1000 anos aqui na Terra, tal como se ensina no livro do Apocalipse. Então, voltando a falar do livro, eu comprei este livro aqui. Ele é um livro bem interessante. Esse livro ele foi escrito, ele é um livro de cunho americano, os autores todos são americanos, mas foi traduzido para o Brasil. E é um livro muito bom, eu recomendo este livro. E eu comprei ele para me estudar, esmiuçar, não que eu não conheça, eu conheço, tá bom? Eu conheço, mas eu gosto de estudar o pré-tribulacionismo, para ver se de repente eles apresentam alguma coisa nova, porque neste livro aqui, o autor, uma das pretensões do autor é colocar em dúvida o posicionamento pós-tribulacionista dos pais da igreja. Daí ele recorre a exegeses. Entendam? Ele recorre a exegeses. Ele interpreta de forma, vou ser mais educado, de forma distorcida a fala dos pais da igreja. E aqui ele coloca em dúvida a posição pós-tribulacionista dos pais da igreja, tais como
Justino de Roma, Irineu de Leão, Tertuliano e outros mais. E outros mais que a gente conhece, tá bom? Então eu já fiz um vídeo refutando o capítulo 4, que fala sobre a bendita esperança nos pais apostólicos, ou nos pais da igreja. Tá bom, meu irmão? Você pode ver este vídeo que eu lancei hoje, tá bom? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, este livro, ele é ótimo. Professor, mas o senhor não é um pós-tribulacionista? E como pode o senhor fazer propaganda de um livro pré-tribulacionista? Ainda mais que este livro ele foi escrito para refutar o pós-tribulacionismo. Eu faço propaganda, irmãos. Eu entendo que quem está com a verdade não tem medo de encarar a mentira. Não tem nenhum problema. Eu vou lhe dizer, a maior parte dos livros que eu tenho aqui são pré-tribulacionistas. Eu já fui um pré-tribulacionista. Por mais de 20 anos, veja, talvez não chegou a isso tudo não, mas por quase 20 anos eu defendi o pré-tribulacionismo. Mas eu quero lhe dizer que desde o começo da minha fé que eu sempre tive suspeitas, um pé atrás com o pré-tribulacionismo. Eu estou sendo muito fiel para vocês. Se você quer saber desde quando eu me defini como pós-tribulacionista, vou aqui marcar uma data. Desde o ano de 1999 para o ano 2000. Pronto, o ano 2000. Eu lembro muito bem que no ano 2000 eu já tinha convicções do pós-tribulacionismo. Eu não escondia mais que eu era um pós-tribulacionista. Eu não escondia, eu dizia para todos ouvirem. Eu participava de debates e eu não escondia que eu era um defensor do pós-tribulacionismo. Então veja que já faz muito tempo que eu deixei o pré-tribulacionismo. E eu deixei por que o pré-tribulacionismo? Porque na medida que eu fui estudando a Bíblia Sagrada, na medida que eu fui mergulhando, eu fui entendendo que o pré-tribulacionismo, ainda que seja extraído da Bíblia, e qual heresia não é extraída da Bíblia? Não é isso? Mas, todavia, o pré-tribulacionismo ele se fundamenta numa exegese bíblica. Repito, o pré-tribulacionismo se fundamenta numa exegese bíblica. Eu tenho feito vários vídeos. Quem me acompanha nos meus vídeos, eles sabem já da minha posição e sabem que eu refuto ponto por ponto o pré-tribulacionismo. E eu quero lhes dizer que eu conheço muito bem o pré-tribulacionismo. Eu conheço o pré-tribulacionismo como a minha alma, como a minha própria mão. Tá bom? E mais uma vez eu faço a propaganda deste livro, meus irmãos. Olha, Quando a Trombeta Soar é um dos melhores livros do pré-tribulacionismo. Eu concordo? Obviamente que não concordo. Mas veja bem, ninguém pode lutar contra o inimigo, contra o adversário, sem primeiro estudar a seara, o campo. Você não pode falar mal de alguém se você não conhece. Você não pode combater o desconhecido. Primeiro conheça, para depois você combater. Não lute contra alguém que você não conhece a força. Não lute contra alguém que você não conhece as estratégias, que não conhece as artes da pessoa. Você tem que conhecer todas as artes, você tem que conhecer todas as artimanhas do adversário, você tem que conhecer os pontos fortes e os pontos fracos, você tem que estudar o inimigo na sua totalidade, você tem que estudar o seu adversário. Depois que você conhecer bem o seu adversário, quais são as táticas que ele usa, quais são os passos que ele dá, aí você vai se empreender uma investida contra o teu adversário. Você vai empreender uma luta, ok, meu irmão? Isso é que tem que ser feito. Então este livro, volto a dizer, eu não tenho nenhum medo de fazer referência a ele. Outra coisa que eu quero lhes informar, é lamentável, aqui no Brasil é lamentável. O que, professor? É lamentável que aqui no Brasil o número de eruditos pós-tribulacionistas é pequeno. Volto a dizer, quando eu digo pós-tribulacionistas, eu estou excetuando os amilenistas. Ora,
Os amilenistas, por força da necessidade, todos eles são pós-tribulacionistas. Mas volto a dizer, se eu for chamado para ter um debate com um amilenista, eu não vou discutir com ele sobre se a igreja vai ou não vai passar, porque é um ponto comum entre nós. O que eu tenho que discutir com ele é sobre o milênio, se vai ou não vai haver um milênio. Agora, me chamar para mim discutir sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Vamos dizer, eu sou um pré-tribulacionista. Vamos dizer, eu sou um pré-tribulacionista, certo? Sou um pré-tribulacionista e, como todos, pré-milenista. Aí me chamam para eu debater com um amilenista sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Simplesmente não faz sentido isso. Esta é a minha crítica. Não faz sentido. Faz sentido um pré-tribulacionista debater com um pós-tribulacionista, onde ambos são pré-milenistas. Aí faz todo sentido. Aí o debate é válido. Por exemplo, eu já assisti mais de um debate entre o pastor Augusto Vailate e o Elias, pastor Elias, da Assembleia de Deus. Ali foi um debate válido sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Por que foi um debate válido? Porque ambos, tanto o pastor Vailate como o pastor Elias, eles creem no milênio literal aqui na Terra. Ambos são futuristas, ambos são pré-milenistas. Onde é o ponto de divergência deles? É exatamente na questão se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Um debate deste é válido. Ok? É válido. Ok, meu irmão? Então, se você eu estou aqui falando porque eu sei que a maioria dos meus inscritos, eles são tribulacionistas. Se você quer adquirir um livro bom, olha o meu conselho aqui para você, meu irmão. Este bem aqui, compre. Este, depois você me liga. Tá bom? Você entra em contato comigo e você vai me dizer se esse livro é ou não é bom. Para você que é pré-tribulacionista, é bom. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, se você é um amante da verdade, que nem eu sou, se você é um homem que não está sujeito às amarras denominacionais, você pode ter certeza que este livro aqui ele vai servir para abrir mais os teus olhos. Você cada vez mais vai se tornar um pós-tribulacionista. Esta é a verdade, meu irmão. Ok? Então eu estou fazendo este pequeno vídeo para fazer uma propaganda do livro e também que você conheça um pouco da minha trajetória. Tá bom? Eu aceitei a Jesus Cristo em 1993, no dia 2 de maio de 1993. E eu lembro, meus irmãos, que... Deixa eu ver aqui. Até o ano 95, 97, eu era pré-tribulacionista. Eu já tinha muitos livros, eu me dediquei muito ao estudo das Escrituras, muito cedo. Mas eu lembro que em 97, por aí, eu já começava a desconfiar do pré. Eu procurava fazer perguntas e ninguém me respondia. Eu pensei, ainda lembro, no ano de 98, 99, eu pensei em escrever para o pastor Antônio Gilberto, para ele me tirar uma dúvida. Eu tinha a Bíblia Pentecostal e ainda tenho. Mas antes de eu escrever ao pastor Antônio Gilberto, eu tirei as dúvidas sobre se a igreja ia ou não passar pela grande tribulação. Eu adquiri vários livros de cunho amilenista, como eu já falei para vocês. Os amilenistas, eles ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, qual é a grande falha deles? É que eles são amilenistas, não creem no milênio. Para eles, nós já estamos vivendo no milênio. Tá certo? Isto é um ponto muito fraco, para não dizer, é uma interpretação falaciosa, o amilenismo. Tá bom? Mas o contato com o amilenismo me ajudou. Outra coisa, eu tive muitos debates com os adventistas do sétimo dia. E os adventistas do sétimo dia, eles são pós-tribulacionistas. Eles creem que Cristo virá. Na escatologia deles, Cristo virá uma só vez de forma visível. Tá bom? Pelo menos antes do milênio, certo? Isso me ajudou muito a me definir. Mas eu sempre fui um grande combatente do adventismo e sou. Vocês que me acompanham sabem que de vez em quando eu faço vídeos
é contra o Adventismo do sétimo dia. Então, eu tive muito debate com o Adventista do sétimo dia, com Testemunha de Jeová. Foram as duas seitas que mais eu debati, foi contra Adventistas e Testemunhas de Jeová, mais contra os Adventistas. Eu tenho muitos livros aqui dos Adventistas do sétimo dia, muitos mesmo, tá bom? Conheço muito bem a doutrina Adventista do sétimo dia. Mas eu quero lhes dizer que a minha educação religiosa, a minha filiação religiosa, que é da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, como vocês sabem, ela é pré-tribulacionista, ela é futurista pré-tribulacionista. E por incrível que pareça, eu acabei me decidindo a favor do pós-tribulacionismo. Ok, meus irmãos? Teve um autor que ajudou-me muito, foi o Dr. Russell Norman Champlin, que eu tenho todas as obras dele, toda a obra dele, a trilogia completa. Então o Champlin, ele me ajudou muito também nesta caminhada teológica. Então é assim, meus irmãos, a teologia ela é uma aventura. Não é fácil, é o que eu quero dizer para vocês. Não é fácil a pessoa desmontar o esquema pré-tribulacionista. Isso exige décadas de estudo. Exige que você seja um estudioso, atento, um amante da teologia. Desmontar o esquema pré-tribulacionista e, por que não dizer, para que você esteja apto a lutar contra, por exemplo, Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, contra as seitas, você precisa ser um ardoroso estudante da Bíblia Sagrada. Você precisa ler e estudar a Bíblia diariamente. Você precisa comprar muitos livros, livros de confissões diferentes. Veja, você não só precisa comprar muitos livros, mas você precisa comprar livros de confissões diferentes. Estou te dando um exemplo. Eu sou um pós-tribulacionista, mas nunca joguei nenhum dos meus livros pré-fora. Eu tenho todos eles, todos, guardadinhos, e de vez em quando eu dou uma olhada neles porque eu preciso, eu releio, tá bom? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, o pré-tribulacionismo, à luz da Bíblia Sagrada, ele é uma falácia. Eu tenho que lhe dizer isso, meu irmão. O pré-tribulacionismo, à luz da Bíblia Sagrada, ele é uma falácia. Tá bom? Jesus Cristo ele ensinou claramente que a igreja só será reunida dos quatro cantos da terra à extremidade dos céus após a tribulação. Foi isso que Jesus falou. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências serão abaladas. Então se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, vendo vir o Filho do Homem com poder e grande glória nas nuvens. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Jesus ele está fazendo aí uma referência, Mateus 24, versículos 29 a 31. Jesus está descrevendo os últimos eventos que precedem a sua vinda gloriosa. E a vinda gloriosa de Cristo, antes que ele chegue aqui na terra, ele arranca a sua igreja dos quatro cantos da terra. Os anjos, eles levarão a igreja a encontrar o Senhor nos ares, para retornar com Cristo, para reinar aqui por 1000 anos. E esse ensino que eu estou agora te passando, isso foi ensinado por Tertuliano, foi ensinado por Irineu de Leão, tão claramente como eu estou te falando. Irineu falou, é só você ver o outro vídeo anterior que eu já lancei hoje, tá bom? O tema do vídeo que eu lancei foi, quando a trombeta soar. Veja lá o último vídeo que eu fiz. Lá eu uso a literatura patrística. Então, o ensino de que a igreja passará pela grande tribulação, enfrentará o anticristo, ele foi ensinado por todos os pais da igreja. Tá bom? Os pré-tribulacionistas eles fizeram uma nova descoberta agora de um escrito chamado, atribuído a Efrem. Eles chamam esse escrito de Pseudo-Efrem, do 4º século. Efrem foi um grande padre, um santo da igreja primitiva, que viveu ali
no começo do século IV, século III. E esse escrito ele foi traduzido recentemente e está aqui nesse livro. Por incrível que pareça, este livro aqui eu aconselho todos os pós-tribulacionistas a comprar esse livro. Na verdade, vai lhe ajudar, meu irmão. Ora, os pré-tribulacionistas, não encontrando nenhuma referência nos pais da igreja de um arrebatamento pré-tribulacional, eles puxaram o escrito de Santo Efrém. E segundo eles, Santo Efrém é pré-tribulacionista. Ora, meu irmão, eu não vou ler aqui tudo porque é grande, mas eu quero só lhe dizer o seguinte: quando a gente vai ler com muita atenção, ao contrário, Santo Efrém, ao contrário, ensina claramente que o anticristo perseguirá a igreja andará de deserto em deserto. Os santos andarão de deserto em deserto, escapando da fúria do dragão. É isso que Santo Efrém diz. E Santo Efrém ainda diz que muitos cristãos ficarão insepultos. Não deixe de comprar este livro, porque até onde eu sei é a única literatura brasileira até agora que tem traduzido para o português este escrito de Santo Efrém, que foi anexado neste livro. E é muito bom. Na verdade, eu comprei mais este livro por causa deste fragmento de Santo Efrém, porque eu sabia já. Eu já tinha visto na internet, eu já sabia que Santo Efrém ele era pós-tribulacionista. Tá bom? Eu já sabia. Agora, o que este livro esconde de você, o que eles não dizem, sabe o que é? É que Santo Efrém, ao que eu pude entender aqui, ele não era pré-milenista. A escatologia dele, ainda que fosse pós-tribulacionista, mas ele não era pré-milenista. Ao que parece, ele não era pré-milenista. Ou se ele era pré-milenista, mas o pré-milenismo dele diferia um pouco do nosso. Isso você vai descobrir na leitura deste livro. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui, por enquanto, para explicar a teologia de Santo Efrém. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, meu irmão. Se você quer ser um professor de teologia, principalmente de escatologia, se você quer ser um mestre na escatologia, se você quer dominar a escatologia, meu irmão, eu quero lhe dizer, gaste, compre muitos livros, não tenha medo de ler o contrário, não tenha medo de ser confrontado. Não tenha, compre livros das Testemunhas de Jeová, compre livros dos Adventistas do Sétimo Dia, compre livro dos Mormons, compre livro das seitas, não tenha medo de estudar a seita, ou as seitas. Eu nunca tive medo. Foi por isso que eu cheguei à conclusão de que a igreja passará pela grande tribulação. Primeiro, que a Bíblia diz isso. Segundo, o que me ajudou foi exatamente o estudo do contrário. O que vai fazer a gente crescer no conhecimento não é a gente estudar quem pensa como a gente pensa. O que vai fazer você alavancar, crescer no conhecimento é você estudar os seus oponentes, os seus contrários. Faça isso. Tá bom, meu irmão? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre. Amém. Compre este livro, Quando a Trombeta Soar. Respostas fidedignas a perguntas convertidas ou controvertidas sobre o arrebatamento. Compre este livro, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.